o que Deus está ensinando nesse texto. Eu preciso entender o que é que Deus está querendo ensinar através daquele texto, porque a primeira pessoa para quem Deus fala é o pregador, porque ele está montando a mensagem. A mensagem está nascendo ali. Então, primeiro, Deus vai falar com o pregador. Então, o pregador tem que entender primeiro para quem foi escrito o texto, quem escreveu o texto, qual é o contexto daquele texto, o que Deus está ensinando nesse texto e qual é a aplicação para o tempo de hoje. Porque eu preciso entender que naquela época não existiam coisas que existem na minha época. Por exemplo, naquela época não existia celular, naquela época não existia internet, naquela época não existia aplicativo de Uber, naquela época não existia meios de transporte que existem hoje, naquela época não existia muita coisa que hoje existe. Então, eu tenho que me manter fiel ao texto, tenho que ter fidelidade ao texto, entender para quem foi escrito aquele texto, quem escreveu aquele texto, qual é o contexto daquele texto, o que Deus está ensinando para os tempos de hoje dentro daquele texto e qual é a aplicação que eu posso fazer para os dias atuais. Porque não adianta eu pegar um texto que Deus fala para a cultura de Israel, para o povo de Israel, ler o texto, explicar o texto e não saber o que aplicar para os dias de hoje. Se Jesus ou tivesse hoje, nesse tempo aqui, como ele estava lá naquele tempo de Israel de forma física, lá em Israel, que hoje Jesus está de forma espiritual. Onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, no meio deles eu estarei. O Espírito de Deus habita em nós, trazendo a testificação da presença de Deus em nós, através do Espírito Santo. Porém, se Jesus estivesse aqui hoje, Jesus ia falar alguma coisa que tivesse a ver com o tempo de hoje. Então o pregador tem que entender a atualidade, a realidade de hoje, para ele poder conseguir fazer uma aplicação para os tempos atuais. Por exemplo, se Jesus estivesse aqui hoje, Jesus ia falar de celular, Jesus ia falar sobre a internet, Jesus ia falar sobre meios de comunicação, de transporte que temos hoje, ele ia falar sobre o ônibus, sobre o aplicativo de Uber, porque ele ia fazer uma aplicação para os tempos e os dias atuais. Então, depois de eu entender quem foi que escreveu aquele texto, para quem foi escrito o texto, qual é o contexto do texto, o que Deus está ensinando naquele texto para os dias de hoje, eu vou entender como eu posso fazer uma aplicação para os dias atuais. Pode falar, Camila. Então, assim, no caso, a gente tem que tentar modernizar a palavra, mas sem mudar a essência dela. Quase isso, porque a palavra ela não muda. A palavra, ela é a mesma e a palavra não se renova. O que pode se renovar são as revelações da palavra para a nossa vida. Como, por exemplo, as revelações, elas se renovaram para os dias atuais. Porque naquela época, ninguém pregaria falando de celular de forma direta, porque naquela época não existia celular. Então, o que é que tem que acontecer? Nós temos que entrar no texto, mas não fugir da realidade. Nós não podemos fugir da realidade, porque os nossos dias atuais existem coisas que outrora não existiam. Então o que é que eu vou fazer? A palavra não pode ser mudada, nem acrescentada e nem tirada uma vírgula. Mas para fazer aplicação, porque a palavra precisa ser aplicada. Eu não posso apenas ler a palavra, ler o texto, explicar o texto e não saber como aplicar. Eu tenho que saber aplicar o texto para os dias atuais. Quando Jesus falava por parábolas, Jesus falava ali muito sobre algumas distrações que o povo tinha naquela época. Se ele fosse falar hoje, de forma física, como era no tempo de Israel, ele falava sobre o celular trazendo uma parábola. Ele iria criar uma parábola. Ele falou sobre a parábola das ovelhas perdidas, ele falou sobre a parábola do filho pródigo, mas nos dias atuais, Jesus ia criar uma parábola que falasse de celular. O tema da parábola seria as distrações dos tempos de hoje. Aí ele iria contar uma parábola envolvendo o celular. Para quê? Para conseguir alcançar a geração atual. Que hoje, o que muito traz para nós distrações, que impede da gente entregar mais tempo para Deus, entregar mais tempo em oração e na leitura bíblica, é o celular. É uma ferramenta muito boa, mas também que se tiver um mau uso, nos afasta do tempo de comunhão com Deus. Então Jesus iria pregar, iria contar uma parábola que envolvesse o celular. Então a palavra não é que ela vai ser modernizada, mas ela vai ser aplicada para a nossa realidade e nossos dias atuais.